Olá, espectador e espectadora do Bom de Ler. Hoje eu trago uma novidade para você. A partir desse episódio número 21, nós do Bom de Ler incorporamos escritoras brasileiras que se dedicam a escrever também para crianças e jovens. Nós pensamos nesse formato de duas escritoras juntas discutindo essa literatura para apresentar para os leitores esse segmento da literatura infanto-juvenil. A Tatiana Filinto e a Júlia Rosenberg são amigas entre si, participam de um grupo de literatura, o Djalma, vocês vão saber mais sobre isso na entrevista, mas são escritoras que partem de lugares muito diferentes para criar a sua literatura. A Júlia tem uma proposta, um projeto de literatura que passa por um engajamento. O primeiro livro dela, Na Barriga da Minha Mãe, é um livro que é bastante lúdico, é uma menina que sabe que ficou 9 meses dentro da barriga da mãe e passa a imaginar ainda quando criança como é que foram esses 9 meses, que universo era aquele cheio de águas, com aquele cordão que fazia com que ela não pudesse voar inteiramente. É um livro que traz essa brincadeira, é muito criativo, muito imaginativo, mas no segundo livro da Júlia, Feliz Aniversário, João, ela já demonstra uma preocupação, um engajamento. Feliz Aniversário, João é o livro de um menino que não se sente fazendo parte desse universo de que o menino tem que usar azul, as meninas usam rosa. Então é um menino que começa a perceber que ele socialmente tem que ser encaixado em determinados padrões, mas ele, ainda criança, se vê fora desses padrões. Então a Júlia demonstra ter um projeto literário engajado. Enquanto a Tatiana Filinto, que tem 3 livros publicados, A Menor Ilha do Mundo, Vestido de Menina e Não Falta Nada. A Menor Ilha do Mundo, por exemplo, é um livro maravilhoso em que uma ilha muito pequena, com uma única árvore plantada ali, ela tem um segredo, a ilha guarda um segredo. E o livro vai um pouco por essa ideia de o segredo que não pode ser revelado, o segredo escondido, né? E quanto essa ideia de um segredo pode virar, às vezes, uma certa sombra, algo sombrio, escondido, escuso, e depois isso se revela, né? E depois isso se abre para o leitor de uma maneira muito divertida. Então, a Tati, a gente não percebe que ela queira exatamente discutir determinados temas, né? Ela brinca com a linguagem, com as formas literárias, com ideia, assim, né? O Vestido de Menina traz um pouco a questão da memória, a importância da memória, mas cada uma parte de lugares diferentes. E eu acho interessante falar sobre isso porque a literatura brasileira infanto-juvenil, ela é muito rica, né? Nós temos uma história literária infanto-juvenil com nomes consagrados como Lígia Bojunga, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, autoras que a gente vai ainda trazer, espero poder trazer aqui para o Bom de Ler, mas vale a pena a gente também incorporar, né? São escritoras que também pensam o fazer literário, que também se colocam, que trazem, na verdade, novidades que deve existir uma responsabilidade para quem escreve para crianças e jovens. Tem questões aí, né, para pensarmos juntos, para discutirmos sobre esse leitor, né, que para o qual se destinam esses livros. É um leitor ainda em processo, é um leitor em formação. Então, eu tenho certeza que vai enriquecer muito o canal, o Bom de Ler. Imagino que a gente tenha aí pais, professores que nos assistam também, né? Vocês vão poder ter aí um catálogo, né, digamos assim, de grandes obras, de livros muito bem indicados, né, que podem muito bem enriquecer, trazer assuntos que possam ser discutidos em casa, em sala de aula. Eu acho que vai ser muito rico poder incorporar, né, e dar ao conhecimento também essas escritoras que se dedicam
aos livros para crianças e jovens. Vocês se definem como escritoras de literatura infanto-juvenil? Não. Vamos falar um pouco disso? Eu sempre escrevi para adulto, né? Contos curtos, sobretudo. E aí acho que a literatura infantil ela tem que ter uma narrativa bem seca também, né? Eu acho que você tem que ir muito direto ao ponto. E então acho que do ponto de vista da linguagem, a minha motivação veio disso, né? De conseguir achar essa linguagem mais seca. O meu primeiro livro, que é Na Barriga da Minha Mãe, é uma homenagem, né, à minha filha, né, Antônia, que conta a história dela dentro da minha barriga, né? Quer dizer, como ela imaginaria, como eu penso que ela imaginaria, né? Que era a minha barriga. E a motivação também foi a morte da minha mãe, né? Que foi uma homenagem à minha mãe, né? Que eu venho de uma família de escritores, né? Minha avó era escritora, minha mãe escrevia, também escreveu um livro infantil. Então acho que honrando aí, né? Dando sequência a essa hereditariedade literária, né? Foi essa a motivação para esse primeiro livro. Para o segundo, já é um livro que eu penso que é um pouco mais engajado, que fala bastante de expressão de gênero, né? Para ajudar as crianças aí, sobretudo os meninos, né? A se libertarem de determinadas amarras. Tati. Eu fui escrevendo desde adolescente, eu fiz colégio equipe, e aí lá tinha um professor fantástico, que era o Gilson Rampazzo, que até hoje dá oficina, né? E eram contos vindos de uma adolescente e acho que o meu interlocutor era gente da minha idade mesmo, né? Acho que não tinha, estava tentando entender ali questões que eu vivia, muito mais do que produzir literatura. Daí eu fui trabalhar com escolas. Eu fui auxiliar em algumas escolas, Logos, Carlitos, trabalhei na Escola da Vila e eu acho que foi na Escola da Vila onde eu fiquei mais tempo e onde eu tinha uma classes várias, né, de salas de aula de educação infantil e tinha um lugar da história do livro, né, de sentar, abrir, estender um pano, botar aquele livro no meio e contar a história para as crianças. Por um lado, aquilo é uma das maiores paixões da minha vida. Por outro lado, eu nunca mais escrevi. Não tinha aquela, era adolescência, depois nunca mais escrevi e nem me atrevi a contar as histórias oralmente, inventadas. Então tinha sempre um escritor que eu valorizava muito, que era, né, uma escritora que eu gostava, admirava, era o ilustrador que eu ia atrás, era uma coleção, era um mote. E aí muitos anos depois, veio a história do meu primeiro livro, que chama A Menor Ilha do Mundo. Ela veio, eu estava andando numa praia, fazendo uma caminhada, ela veio inteira. Eu comecei a acelerar o passo, acelerei o passo para chegar na pousada, pegar um envelope qualquer e comecei a rascunhar. Foi assim, porque eu falava, não posso perder. Tem alguma coisa meio ouro aqui. Nossa, que engraçado. Depois eu fui lapidando, dei para minha orientadora na Escola da Vila na época, dei para vários amigos, mas aí você fala, pô, a galera não vai falar que tá horrível, ou isso não é legal. E eu comecei a mandar para outros, fui atrás, assim. Enfim, foi indo. Aí acho que eu precisei de que alguns escritores, no caso engraçado, foram todos homens. Isso é algo a se dizer, né? Que eles validassem. Eu precisava que alguém validasse, que fosse do meio, assim. E aí eu fui atrás de enfim. Percebi, a partir de quando você fez o convite, vocês fizeram o convite do Bom de Ler, eu falei que engraçado, os textos de literatura infantil, eles vêm por um mote. Quando eu escrevo conto, não tem um mote. Tinha um certo incômodo falar dessa forma. Porque eu ficava com muito medo disso ser entendido como um didatismo, como, por exemplo, algo moral, algo educativo, né? Vou formar as crianças. E eu ficava, por favor, né? Não entendam assim, porque eu não entendo assim, né? As ideias, eu estou dizendo que, vou tentar aqui colocar, vinha antes
uma vontade de falar sobre, por exemplo, Não Falta Nada, né? Esse terceiro livro. O Não Falta Nada veio de uma escuta no meu consultório, né, que eu sou psicanalista, e uma paciente falava, não falta nada para o meu filho, não pode faltar nada para o meu filho, não pode... E ela entrava nisso e eu falava, gente, mas isso, minha paciente, há 10 anos atrás, né? E isso ficou comigo. Como é que alguém pode pensar que não pode faltar nada? Justamente tem que faltar, né? E como é que lida com isso? E como é que lida com o ócio? E como é que lida com o desejo? Enfim, então isso era... Eu falei, gostaria de escrever um texto e que as crianças pudessem ler. Vou botar um narrador que é um menino falando do fuzuê que os pais hoje em dia fazem, com uma agenda das crianças, em que a atividade extracurricular está normatizada, é muito estranho se não houver, né, de pós-escola. Então vem isso antes. Como é que eu estruturo o texto? Eu passo, você entende? Não é a ideia, né? O conto vem a ideia. Ali é uma vontade de elaboração de alguma coisa, né? Que você acha importante que seja exposta para a criança, talvez. Mas isso não é exclusivo de uma literatura. Eu não estou definindo literatura infantil por aí. Eu estou dizendo como eu escrevi os meus 3 textos, né? Bom, primeiro, ela não pode ser prescritiva, né? A primeira coisa de fazer um livro infantil que você vai tocar numa temática que é uma temática sensível, qualquer que seja ela, eu acho que não pode ser prescritivo, né? Não pode ser, eu acho que a Tati usou didático, enfim, não pode ser um livro que o cara vai sair e falar, nossa, que lição de moral, né? Ou seja, a moral da história é, né? Então, o desafio é você encontrar uma história que seja interessante, mas que tenha uma segunda camada, né? Daquilo que você quer, na verdade, dizer. E eu acho que a grande chance de fazer o livro, e acho que meu segundo livro vem nessa perspectiva, é de você ajudar as crianças em certas libertações, né? Você proporcionar àquela criança que vai ler, ou aquele adulto que vai mediar, enfim, a olhar para uma questão que é, sim, normatizada, né? De uma outra forma, né? Então, uma grande oportunidade, né? De levar temas, né, que são mais delicados, que são temas que não estão aí na grande mídia, que estão, né, fora do senso comum, de uma maneira que toque mesmo, né, que acho que chega até a ser piegas, mas que é isso, que toque, né, que a pessoa lê, que a criança lê e fala, nossa, né, isso faz sentido de alguma forma, se identifique com os personagens e tal. São temas que são propositivos, né? Eu acho que é isso também, são temas que são propositivos e que no segundo livro, que é Feliz Aniversário, João, que eu escrevi em parceria com o Pri, é um livro que fala disso, né? Da experiência de um menino que é tolhido a vida inteira de fazer coisas ditas de menina, né? E como ele vai se desenvolvendo em relação à curiosidade, né? Ao olhar, até as próprias frustrações, né? De não deixar, por exemplo, não deixar ele ter o cabelo comprido, né? Enfim, como ele se desenrola. E para mim o grande lance, não sei para a Tati, mas de literatura infantil é ter um final, assim, que, não sei, que a criança fale, nossa, né? Acho tão bonito quando as crianças leem um livro e falam, nossa, quero ler de novo, né? Pelo final. Então, eu sempre me preocupo muito com a coisa do final. E às vezes até começo pelo final, né? Então, nossa, esse final vai ser assim, então o que vem por ali, né? Qual que é o desenrolar que eu quero do livro? Então, no Feliz Aniversário, João, eu queria que ele tivesse uma boa resolução, né, de um problema que ele vai apresentando durante o livro. Então, como é que vai ser, né, daqui para trás, né, do final para frente, assim. Eu queria só falar uma outra coisa. No caso dos meus 2 livros, a parceria que eu fiz foi com uma amiga, né, com a Thaís Stoklos, e que a importância, né, do olhar dela para aquela história, para o primeiro livro foi fundamental, e o segundo livro eu já fui escrevendo, não colocando coisas, sabendo que a Thaís ia resolver, pela Sim, imagem. Sim. Então, assim, putz, aqui a Thaís vai dar essa resolução que não precisa... Você já escreve quase já, né, como ela é a sua ilustradora oficial, não sei se ela vai continuar sendo. Vai. Você já é um diálogo, né? Já vem até na sua cabeça Sim. como um diálogo. Sim. Né? Os editores também funcionam muito assim, né? Às vezes eles falam, isso não entrega no texto. Nesses textos para as crianças, o desenho, a ilustração resolve.
a ilustração enriquece, ela alarga o olhar como o texto alarga o olhar, né, de um leitor. Mas são narrativas, a ilustração propõe uma narrativa, o texto propõe outra narrativa. Né? E acho que a parceria mais casada é aquela que um vai enriquecendo de fato o outro. Não à toa, a gente, né, assim, não dá para falar de literatura infantil sem falar do ilustrador. Sim. É autoria, né? Não dá, é autoria. Autoria. É interessante que na fala de vocês duas, o impulso pela escrita, ele vem antes do se é escrita infanto-juvenil. Vocês escrevem, se encontram semanalmente, tem um grupo, queria que vocês falassem dessa experiência. Então a gente se encontra, ontem a gente fez a conta, né, Tati? São 3 anos que a gente se encontra semanalmente, toda terça-feira, na casa de algum dos 10 escritores, são 10 escritores, que viemos de lugares diferentes, com trajetórias de escrita diferentes, mas com essa grande vontade de tornar, né, as nossas histórias públicas e também uma vontade de pensar a literatura para além do papel, né? Então acho que essa é uma característica do Djalma, acabou sendo um grupo afetivo. Então é um grupo bem sui generis, assim, e muito... acho que é um grupo muito orgânico. Eram pessoas que, algumas se conheciam, algumas eram muito amigas, outras nada, né? De se apresentar, oi, quem que você é? Mas o que a gente está fazendo aqui? A gente vai sobretudo escrever. E a gente... tiveram desenhos, né? No primeiro ano, no segundo, terceiro, enfim. De formatos? A gente se propunha no primeiro ano, tinham exercícios de uma terça para outra, e todos faziam exercício, a gente lia. Depois foi, do segundo e terceiro ano, foram tendo projetos próprios, foi muito, né? Muitos encontros em que projetos próprios. Sim. Eu tô aqui escrevendo um livro, eu tô escrevendo uma novela, eu tenho aqui um espetáculo e que eu tô escrevendo o catálogo, né, a brochura, enfim. E trazendo, você sempre tem que fazer cópias para todo mundo, para todo mundo ali canetar. Mas essa canetada, ela é muito respeitosa. Esse grupo, ele é um grupo incrível, porque ele é muito potente nisso, assim, nessa rede, de fato, de pessoas que vão... lembrei, Júlia, de um texto de um autor... sei lá, né, que escreveu algo que pode te enriquecer, traz o livro, toma aqui. Mas os textos vocês escrevem em casa e lá é a hora da discussão, sim, da canetada de todo mundo. Da leitura. Da leitura. Tem uma coisa do ler o próprio texto. A gente não manda antes, né? Não manda antes. Não. E os meus 2 livros eu submeti ao Djalma, né? Que tiveram contribuições, todas as pessoas ali, importantíssimas, para momentos que eu falava, eu tô na dúvida em relação a isso, não sei esse final, não sei se isso funciona, né? Então acho que uma generosidade de olhar, né? Que acho que a gente está muito carente nos dias de hoje, de uma escuta de fato. Eu acho que é um pouco isso que a Tati falou no começo, né, da sua colocação, de procurar esse aval, né? Eu acho que ali a gente é um grupo que se autoavaliza, né? E isso é muito raro, né? Porque são pessoas que na horizontalidade da literatura, né, conseguem olhar, e a gente se conhece também, né? E a gente consegue acompanhar o desenvolvimento de escrita, de história, né? Então essa é a importância para mim dos meus 2 livros, ter submetido ao Djalma, para mim foi fundamental, de ter a segurança e falar, é isso, meu livro é esse, eu estou bancando essa história, e é isso aí. Eu aprendi uma coisa com a minha mãe, assim, o André, quando ele era muito pequeno, ele olhou para uma cor, tipo essa, assim, e falou assim, perguntou para minha mãe, isso é azul ou verde? E minha mãe olhou e falou assim, eu tive muita dificuldade de responder, porque assim que eu respondesse, ia fixar aquela cor com aquela palavra. Olha a responsabilidade que eu tinha. Então aquilo sempre me pegou, essa questão da responsabilidade que a gente tem com as crianças, do que você nomeia, como você nomeia. Você está sempre no diálogo com o leitor que está em formação. Que está em formação, não só do ato de ler, mas de um monte de coisa, valores, né? Estética, ética. Eu estou tornando público aquilo, ele não está mais no privado. Então eu preciso me responsabilizar por aquilo que eu estou tornando público. E isso vale para o que eu falo.
como escritora você se constrói dessa maneira, assim, pensando em quais são as suas responsabilidades. Eu penso... Isso é forte para você? Para mim é forte. Aí tem uma grande diferença entre a literatura infantil e os contos que eu faço, por exemplo, né? Porque eu acho que eu tenho esse olhar muito cuidadoso e apurado para o que eu vou escrever para as crianças, né? Porque para mim é uma responsabilidade eu falar, por exemplo, que tudo bem menino usar saia. Eu preciso me responsabilizar por isso que eu estou falando, né? A Tati eu acho mais irresponsável, né? Então eu tava aqui falando, não consigo me identificar assim. Por isso que a gente queria essa conversa de duas, assim, né? Olha como é rico, né? Como uma pensa de um jeito e produz boa literatura e a outra pensa do outro e também produz boa literatura, né? Como é livre esse campo, né?